Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique, sou professor da rede estadual do município de Piraquara e vim aqui para estar trazendo mais um pouco da organização do conteúdo de Física para vocês. Então, antes de começarmos nossas aulas, alguns avisos para vocês. Então, assim, aos estudantes que estão assistindo às aulas pela televisão, entreguem as suas atividades na escola, como também podem resolvê-las pelo Classroom. Alunos, é super importante isso para vocês, para que a escola tenha uma ideia da manutenção de como você está tendo o teu desenvolvimento de aprendizado e como você vai estar realizando também as atividades na sequência, ok? Então, vamos então ao nosso contexto da nossa aula. Então, o que estaremos retomando um pouquinho aqui são os elementos da parte da óptica. Então aqui, a óptica é a parte da física relacionada ao estudo de fenômenos luminosos, sendo eles naturais ou artificiais. Dividimos seus conceitos então em duas etapas. Primeiro deles, que temos ali a parte da óptica geométrica, onde estuda a propagação da luz por meio de raios luminosos, como exemplo, lentes, a reflexão, a refração, que estaremos vendo na sequência, nas próximas aulas. Temos também o conceito da óptica física, que estuda o comportamento ondulatório da luz. E aí temos a emissão, a composição, a absorção, que também estaremos vendo na sequência aí, ok? Então, vamos pegar aqui o nosso componente dessa aula para trabalharmos ali, que cada objeto tem uma interação com a luz, podendo ser uma fonte primária, que emite luz, ou fonte secundária, que ele pode refletir ou absorver efeitos luminosos. Então, dentro desses conceitos, temos ali os objetos transparentes, que são aqueles que a luz consegue estar passando ali de maneira um pouco mais natural. E assim, objetos translúcidos são aqueles que a passagem da luz ocorre de maneira irregular, ou seja, não conseguimos ver com uma nitidez maior o que está ao longo do objeto. E objetos opacos não permitem a passagem da luz. Então, nessa característica, o que podemos trabalhar como referência para o objeto transparente pode ser o vidro liso, que você tem ali, por exemplo, na janela da sua residência. Você não precisa estar necessariamente com a janela aberta para você ver com exatidão o que está do outro lado. Um exemplo de objeto translúcido pode ser, por exemplo, o vidro martelado ou o vidro canelado, onde você consegue ver o objeto do outro lado, mas não tem uma maior nitidez. E o objeto opaco, por sua vez, você não consegue estar vendo do outro lado. Um exemplo, a porta de madeira. Então, são características que você consegue estar trabalhando dentro dessa estrutura, ok? Então, vamos lá, pessoal. Para a gente estar trabalhando em relação a isso, vamos retomar esses conceitos aqui dentro do nosso quiz. Então, ali, primeira questãozinha. Ao analisar os seguintes objetos, caracterize como? Vamos pegar lá, transparente, translúcido e opaco. Vamos analisar os exemplos que temos ali. Uma mesa de vidro liso, parede de alvenaria, latas de refrigerante e folha de seda. E um momentinho para vocês pensarem um pouco na resposta.
vamos lá então, prezados estudantes, retomar um pouquinho dos nossos conceitos. Então, vamos à questão ali para retomar um pouco dessa nossa abordagem. Então, vamos lá, novamente. Fale, ao analisar os seguintes objetos, caracterize como transparente, translúcido e opaco. Então, vamos pegar lá. O primeiro desses objetos em questão, ele fala ali, a mesa de vidro liso. Pessoal, objeto transparente, ele já está abordando a característica do vidro, que o vidro liso tem essa característica ou essa especialidade de você ter que o raio luminoso se propaga sem ter maiores interferências. Vamos pegar ali uma parede de alvenaria. Então ali temos um objeto opaco, você não consegue ver por intermédio ali de uma parede de alvenaria, por intermédio dos tijolos, por exemplo. Fica inviável a propagação luminosa dentro daquele conceito ali, certo? Vamos pegar ali latas de refrigerante. Nesse conceito também temos a ideia de objetos opacos, então você não consegue estar enxergando através da lata de refrigerante. E temos aqui uma folha de seda, onde o objeto ali é característico como translúcido. E isso eu posso definir para vocês da forma que vocês estudavam muito no colégio. Principalmente quando você fazia abordagem em disciplinas como geografia e história, ao qual você precisava desenhar um mapa, por exemplo, de determinada região, você colocava a folha de seda por cima e ia contornando o espaço até que conseguisse ter essa característica ali visual, ok? Então, isso são características que a gente consegue estar percebendo dentro do contexto da física, ok? Então, vamos ali à nossa próxima tela. Então, ele fala ali, mas afinal, o que é a luz? Podemos definir como onda? Podemos definir como partícula? Vamos tentar entender como que funciona um pouco essa característica ali. Bom, então assim, ó, podemos definir esse conceito chamando então de dualidade onda-partícula, porque você pode analisar ela por intermédio de onda, como você também pode analisar por intermédio de partícula. Então vamos compreender um pouco melhor essa característica aí. Então, vamos pegar aqui, ó, alguns elementos que temos aqui como referência histórica, aborda que Isaac Newton defendia a ideia de que a luz era uma partícula, pois apresentava características de propagação e reflexão similares. Aí, algum tempo depois, teve então Christian Huygens, e ele propôs que a luz deveria ser interpretada com caráter ondulatório. E isso a gente acaba trabalhando ali com o conceito da difração, que é a capacidade de contornar obstáculos. Ué, mas a luz consegue estar contornando isso? Vamos entender um pouco melhor isso, tá? Então aqui, ó, temos o experimento de Thomas Young, onde ele começou a fazer essa abordagem. Nessa abordagem, o que ele fez? Ele pegou um conceito luminoso, um raio luminoso, e colocou o que chamamos então de anteparo. Esse anteparo eram dois objetos que tinham uma fenda. Esse espaço central é onde permitia a passagem da luz. Quando a luz passava por esse anteparo, havia outro anteparo, onde também tinha uma nova fenda. Só que o detalhe, não estava alinhado de maneira a ser linha reta, estava deslocado para as laterais. Por intermédio disso, você ainda conseguia perceber que a luz conseguia estar passando, aproveitando essas lacunas, onde não tinha esse objeto. Então, me acompanhe aqui na imagem. Quando foi analisado esse experimento aqui de Young, então percebam aqui, ó, a gente tem a nossa primeira faixa de anteparo, por onde estava incidindo o raio luminoso. Ele deveria estar trabalhando aqui com a propagação em linha reta, só que aqui você consegue perceber faixas de luminosidade, onde você vai ter ali, onde a luz não tem só essa abrangência central. Então ela começa a se propagar. E quando você pega esse espaçamento aqui, o que começa a acontecer? Então você tem a passagem de incidência luminosa, e aí você consegue estar atingindo o anteparo lá ao final. Como que a gente pode compreender essa ideia? Um objeto luminoso, ele vai estar avançando para onde tem a ausência da luz, ou seja, a luz avança para a escuridão e você não precisa ter um feixe central para que isso aconteça. Ao redor você consegue estar percebendo isso. Imagina uma ideia dessa na sua casa. Você tem a lâmpada, por exemplo, da cozinha, está bem na parte central da peça. E aí você vê que todo ao redor ali você consegue estar iluminando. Então, isso é uma característica que você consegue estar percebendo por efeito luminoso. Então, você consegue ter toda essa caracterização. Por mais que a porta esteja aberta, por exemplo, para a sala ou para fora da sua residência, você consegue perceber que a luz avança para esses espaços também.
Então, você consegue estar tendo essa percepção desse avanço luminoso. Então, isso é uma característica da luz, certo? Então, esse experimento veio a reforçar muito o conceito que temos ali, então, do objeto está trabalhando ali na forma de partícula também, certo? Então, e também na forma de ondas, que você consegue estar fazendo essa abrangência. Então, olha a característica que temos aqui, ó, a difração, a capacidade da onda contornar objetos. Mas aí, vamos focar novamente na imagem. Esse conceito ondulatório começa a aparecer quando você tem essa movimentação. E aí você passa pelo anteparo e ele avança até chegar naquele ponto 3 ali, que vai ser a barreira final de análise, aonde você começa a estar fazendo os efeitos de dados. E aí você começa a estar observando de maneira bem coerente e bem pertinente o que está ocorrendo, ok? Vamos então ali até a nossa próxima tela. Temos ali então, ó, a luz é uma onda eletromagnética que desloca-se por meios predominantemente transparentes. É composta pela variação do campo elétrico e campo magnético, deslocando-se com velocidade máxima de 299.792.458 metros por segundo no vácuo. Isso quer dizer que estamos trabalhando com a velocidade da luz, certo? Esse conceito, para que a gente consiga estar trabalhando de maneira mais abrangente, arredondamos esse valor ali. E esse valor, me acompanhe na tela, temos aqui o correspondente a 300 mil quilômetros por segundo. Para que você, estudante, consiga perceber o quão grandioso é essa velocidade, imagina um piscar de olhos seus. O fato de você estar piscando seu olho uma vez equivale a um intervalo de tempo de aproximadamente 1 segundo e a luz conseguiria dar 7 voltas e meia no nosso planeta nesse intervalo de tempo. Isso é a caracterização que temos, então, do conceito da velocidade da luz, certo? Então, você consegue ter uma ideia de uma abrangência ampla do que é velocidade. E muitas vezes a percepção humana meio que não consegue estar trabalhando com isso. Temos uma noção muito ampla de velocidades ali de 100, 120 km por hora, ou a velocidade, por exemplo, ali até do deslocamento humano. Aí sim, acaba sendo uma velocidade padronizada como a maior que temos na natureza, certo? Então, vamos voltar à nossa tela. Temos aqui, então, a representação desse componente pode ser definida assim também, por critério de arredondamento, para que venha facilitar eventuais cálculos, 300 milhões de metros por segundo. E percebam que é muita coisa, isso que estamos abordando, ok? Bom, a representação, onde conseguimos estar trabalhando com isso, vai ser muito normal em material didático você perceber essa representação por intermédio de notação científica. E olha uma forma simples e prática de você observar isso. Vamos pegar aqui, ó, esse nosso primeiro 3. Percebam que ele está sendo seguido aqui por 8 números zeros. Então, quando você vai fazer a caracterização da notação científica, o número que está na frente, que é chamado de número significativo, é a sua base de referência. E nele em questão temos quem? O número 3. Depois do número 3, temos uma sequência de 8 zeros. Para que você consiga converter isso para a notação científica, cria-se obrigatoriamente a base 10, e você não pode esquecer dela. A quantidade de casas que vem depois aparece então como expoente, certo? Por isso que trabalhamos aqui a representação como 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ok? Isso é a representação que temos ali descrito como notação científica. Não estamos perdendo nada em qualidade numérica, mas é uma representação até mais prática para que a gente consiga estar trabalhando e compreendendo esse contexto, ok? Então, vamos avançar à nossa próxima tela? Então, temos aqui, ó, Albert Einstein e Max Planck, que temos ali. Então, propuseram que a luz deveria ser quantizada, formado por minúsculos pacotes de energia denominado fótons. Entretanto, esses cientistas não descartaram a ideia ondulatória sobre a luz. Nesse conceito, o que podemos compreender aqui, estudante? Que você tem o sistema de deslocamento da luz acontece por uma partícula luminosa, a qual é denominada como fóton. E você consegue ter como se fossem pacotinhos desses componentes
que acabam se deslocando pelo espaço. Essa movimentação desses pacotinhos que temos ali, ele vai dar toda a caracterização que temos dentro desse aspecto ali, baseado então no conceito que temos então ali da movimentação via partículas, ok? Só que o caráter ondulatório então não foi descartado por intermédio da experiência de Young. E aí você tem o que chamamos então de dualidade onda-partícula, porque você consegue perceber o deslocamento da onda, da luz, seja por intermédio de onda, seja por intermédio de partícula. Você consegue compreender a caracterização do deslocamento por intermédio das duas referências, ok? Me acompanhe então até a próxima tela. Então, vamos pegar nosso segundo quiz. E olha o que ele nos diz ali. Young propôs uma experiência que delimitou os limites entre a óptica geométrica e a óptica física. Esse experimento verificou um fenômeno próprio das ondas que é, vamos lá, reflexão, refração e difração. Um momentinho para que vocês venham a compreender essa questão ali e responder ela. Prezado estudante, então vamos retomar nesse conceito e perceber qual que foi a sacada de Young dentro desse contexto. Quando ele fez essa percepção que temos ali do exercício, então vamos observar ali, ó. Então, a experiência proposta que delimitou o espaço entre a óptica geométrica e a óptica física foi determinado pelo aspecto da difração, pela característica ondulatória que temos da luz, ok? Então, já que estou falando com vocês do conceito da luz, então vamos avançar até a nossa próxima tela e, assim, perceber que a velocidade da luz é o limite máximo que temos ali a caráter de ciência. Mas, se a gente for analisar, em termos astronômicos, vocês já devem ter ouvido falar a palavra anos-luz.
O que seria isso? Vamos tentar compreender o que seria esse contexto. Me acompanhe na tela. Vamos pegar a característica da luz que eu tenho ali. 300 mil quilômetros por segundo o deslocamento. Agora vamos multiplicar esse valor por 60 segundos que eu tenho em 1 minuto. Vamos multiplicar por 60 minutos que eu tenho ao longo de 1 hora. Multiplicando também por 24 horas que temos ali em um dia, multiplicando por 365 dias que temos em um ano, chegaremos ao valor ali de 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros. E eu trago a informação para vocês de que isso equivale a 1 ano-luz, certo? Então, isso é a distância percorrida pela luz no intervalo de tempo de 1 ano, ok? Então, isso é fenômeno que a gente consegue estar observando de maneira mais ampla em aspectos astronômicos, ok? Então, vamos à nossa próxima tela. Então, aqui, ó, um exercício. Vamos analisar ali, ó. Analise as afirmativas a seguir, assinalando verdadeiro ou falso e depois assinale a alternativa correta. Vamos lá. Primeira, a luz sempre tem um comportamento de partícula, não importando a situação em que ela é observada. Segunda, a luz tem a mesma velocidade em qualquer meio, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. Terceiro, a unidade ano-luz representa uma medida de distância. Então, um tempinho para que vocês venham a responder essa questão.
Vamos lá então, estudante, analisar as nossas afirmativas, ok? Então, a primeira delas, olha o que nos diz ali. A luz sempre tem um comportamento de partícula, não importando a situação em que ela é observada. E aqui, pessoal, a estruturação é falsa, porque você tem também o comportamento ondulatório da luz, ok? Então, isso é importante você estar frisando. Vamos ali à nossa segunda alternativa. Diz ali, a luz tem a mesma velocidade em qualquer meio, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E aqui é importante que você pegue como ressalva que a gente está analisando essa estrutura no vácuo. Quando você tem a passagem pela água, pelo próprio ar, por uma peça de vidro, por exemplo, então você tem a redução na velocidade da luz. Em aulas anteriores, eu comentei com vocês do prisma, onde você consegue quebrar a estruturação da luz e você consegue até reduzir a velocidade, causando diferença, que é o que conseguimos perceber como comprimento de onda por aspecto de cores. Então, assim, há variação, ela não é fixa nesse valor. Você pode trabalhar com ela de maneira constante no espaço, mas não atravessando outros meios, como água, acrílico, vidro, ok? Vamos ali à nossa terceira opção. Diz ali, a unidade ano-luz representa a medida de distância. Perfeito, é justamente esse o aspecto que vemos analisando, ok? Então, temos então que a única opção correta ali é a opção 3, correspondendo então à nossa letra C, ok? Avançando para a nossa próxima tela, vamos ali ao nosso terceiro quiz. E olha o que ele diz ali, qual desses objetos é o mais distante que pode ser visto ao olho nu? Então, vamos às opções. Letra A, planeta Saturno. Letra B, planeta Anão, Plutão. Letra C, grande nuvem de Magalhães, representada por GNM. Aqui, letra D, pequena nuvem de Magalhães, representada por PNM. E letra E, galáxia de Andrômeda. Então, um tempinho para que vocês venham responder essa questão.
Vamos lá então, estudantes, para que a gente consiga perceber o que está ocorrendo, certo? Então, vamos às nossas opções de respostas. Quando analisamos aqui o planeta Saturno e o planeta não, Plutão, eles estão caracterizados aqui dentro do nosso sistema solar. Apesar de estarem distantes, ainda você consegue estar observando ali o planeta Saturno a olho nu. O planeta não, Plutão, você precisa de aparelhos telescópicos para que isso venha dar uma potencialidade melhor na sua qualidade visual. Já quando analisamos a pequena e a grande nuvem de Magalhães, são galáxias, satélites da Via Láctea, ou seja, não pertencem à nossa galáxia, elas estão orbitando ao redor. Então isso é uma caracterização que temos ali. Entretanto, o que temos de objeto mais distante que pode ser visto é a galáxia de Andrômeda, ao qual você consegue estar observando essa caracterização da imagem. Esse objeto se encontra a uma distância superior a 2 milhões de anos-luz. Isso quer dizer que quando você olha para essa galáxia, você não vai estar vendo o que ela é hoje, e sim o que ela foi há mais de 2 milhões de anos. É, na verdade, um túnel do tempo que você está analisando. Quando você olha aspectos estelares, então você não está vendo aquele objeto naquele momento, e sim o que ele foi há algum tempo no passado, ok? Então isso é uma caracterização que temos ali como referência. Bom, então vamos ali à nossa próxima tela. Então conseguimos ter ali a ideia superior, que nem eu disse para vocês, acima de 2 milhões de anos-luz, que é o que a gente tem uma distância para estar trabalhando a nível astronômico. Vamos ali ao nosso exercício. Então, ele diz assim, ó, Marte é o quarto planeta em ordem de afastamento do Sol, o último dos planetas terrenos, terrestres ou terrosos. Situa-se a 225 milhões de quilômetros do Sol. Em quanto tempo a luz solar demora para sair da estrela e chegar até o planeta? E olha um detalhe importante, velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo. Um tempinho para que vocês venham resolver essa questão.
prezado estudante, o que é importante é você ficar atento às informações que foram fornecidas para você no enunciado. Então, percebam ali o que ele nos traz de informação. Ali, a distância de afastamento de Marte até o Sol, que é de 225 milhões de quilômetros, e a velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Percebam que as unidades de medida trabalham com o aspecto quilômetro, ou seja, são compatíveis, certo? Então, vamos retomar um pouquinho uma das primeiras equações que vocês viram lá no início do primeiro ano. Então, assim, que a velocidade é igual à distância divididos pelo tempo. Porém, eu quero saber ali o espaço temporal. Então, eu vou pegar aquele ΔT que está dividindo, eu jogo multiplicando a velocidade e a velocidade que está multiplicando eu passo dividindo. Ou seja, eu inverto os componentes ali, certo? Então, eu quero o intervalo de tempo é igual a distância divididos pela velocidade. Vamos pegar então e vamos substituir pelos valores do problema. Ali, 225 milhões divididos então ali pelo correspondente de 300 mil. Número muito grande é complicado para você trabalhar. Efetue simplificações. Nesse caso, você pode simplificar quantidades de zero, mas na mesma proporção, tanto em cima quanto embaixo. E analise sempre por onde tem a menor quantidade. A menor quantidade que temos é na parte de baixo, que eu tenho 5 números zeros. E eu posso simplificar com 5 números zeros que estão na parte de cima. Ao fazer essa simplificação, sobrou então ali 2.250, ao qual eu pego e divido por 3. Ao efetuar essa divisão, então teremos um tempo total de 750 segundos. Entretanto, prezado aluno, você ter assim a informação, não necessariamente você consegue chegar no resultado. Então você tem um espaço temporal, só que foge da nossa realidade trabalharmos assim com o aspecto do segundo de maneira muito ampla. Vamos trazer para a informação de maneira que seja mais consistente para você. Vamos trabalhar com ela em minuto. Então, olha o que precisamos fazer. Me acompanhe novamente na tela. Temos aqui então, vamos efetuar a divisão. 750 eu vou dividir por 60. Por que 60? Porque eu tenho 60 segundos em 1 minuto. Ao pegar ali o 60 e multiplicar por 1, vamos fazer ali, vai ficar 75 menos 60 e fazendo essa conta, teremos que isso vai dar 15. Para avançar no nosso sistema de cálculo, baixamos então o zero e mais uma vez tornamos a fazer a divisão. Ali, o 60 cabe ali um total de 2 vezes dentro do 150, onde aquilo ali vai gerar um total, então, de 120. E ao efetuar ali 150 menos 120, aquilo ali vai dar 30 como resto. O resultado que aparece embaixo da chave, o 12, vai representar a quantidade de minutos que eu vou ter. O valor que é o resto representa a quantidade de segundos. Isso quer dizer que teremos ali um tempo, então, de 12 minutos e 30 segundos para que a luz avance do Sol e chegue até o planeta Marte, ok? Então, só para a gente estar finalizando, o que acabamos vendo ao longo dessa aula é a dualidade onda-partícula, também analisamos o conceito da velocidade da luz e também o aspecto do ano-luz. Então, um grande abraço e nos vemos na próxima aula.